Kazuki Azuma e sua irmã gêmea Kaoruko vivem em uma ilha flutuante chamada Terra Prometida, lar de seres mecânicos gigantes conhecidos como Baranki. Um dia, eles partem para ver um Baranki em uma montanha próxima. Azuma tem dificuldade para escalar, mas é encorajado por Kaoruko, que lhe diz para voltar para casa se for muito difícil. Depois de reunir suas forças, ele chega ao topo, onde finalmente avistam Ubu, um Baranki adormecido, mas acidentalmente caem em um buraco que se abre. Enquanto isso, o pai deles passa a tarde pescando em um rio. Depois de pegar muitos peixes, ele volta para casa e encontra Azuma e Kaoruko, com quem tem um vínculo próximo, brincando alegremente. Logo, a mãe deles, Kazuki Migiwa, chega após colher frutas da fazenda. Os gêmeos a abraçam alegremente, comemorando seu 6º aniversário enquanto seus pais cantam músicas de aniversário para eles. Azuma apaga as velas animadamente, fazendo Kaoruko emburrar. Mais tarde, eles ouvem o som de um Baranki e correm para fora para investigar. Enquanto estão em um penhasco, Azuma e sua irmã Kaoruko observam o Baranki de longe, enquanto sua mãe Migiwa prepara uma explosão de chi direcionada a eles. Para seu choque, o Baranki de repente cai no chão, fazendo Migiwa cancelar sua explosão. Sentindo-se fraca, Migiwa deita-se enquanto seu marido a conforta, expressando preocupação com sua saúde. Ele sugere que ela vá à superfície para um check-up, mas Migiwa recusa, citando o comportamento instável do Baranki. Em vez disso, ela decide que seus filhos devem começar a aprender a usar o Ubu no dia seguinte e seu marido concorda. Em outro quarto, Kaoruko está acordada na cama, ouvindo a conversa dos pais. No dia seguinte, Azuma acorda e descobre que sua irmã está desaparecida. Suspeitando que ela foi ver o Ubu, ele logo confirma sua suspeita. Quando chega ao local, encontra Kaoruko tentando se conectar com o Ubu usando um símbolo de coração. Kaoruko pretende usar o poder de Ubu para derrotar todos os Baranki, porque acredita que sua mãe não pode mais lutar. Apesar dos avisos de Azuma contra seu plano, Kaoruko o ignora. Isso leva a um surto de energia que desperta vários Baranki na ilha, tornando o céu vermelho. Sentindo que algo está errado, os pais de Azuma correm para encontrar seus filhos. Ao chegar ao local de Azuma, Kaoruko pede desculpas à mãe, Migiwa, por suas ações anteriores. Migiwa a perdoa, apesar de sua desobediência. De repente, um Baranki ataca a família, levando Migiwa a liberar seus poderes e afastá-lo. Reconhecendo o perigo iminente, ela rapidamente leva seus filhos para casa para mantê-los seguros. Dentro da casa, Migiwa nota Baranks caindo da ilha para a superfície, deixando-a em choque. Determinada a proteger seus filhos, ela os entrega ao pai, pronta para enviá-los à terra. Kaoruko sente tristeza ao pensar em perder sua mãe. Migiwa envia seus filhos e marido para baixo com o Baranki, e ao chegarem na superfície, caem no mar. 10 anos depois, Azuma fez contato com a superfície e agora está em Shinjuku, Tóquio. Ele é preso pela polícia, enquanto sua amiga de infância, Kogane Sabuki, o espera em um parque, apenas para vê-lo sendo levado em um carro de polícia. Na delegacia, Azuma é interrogado sobre o coração de Ubu, mas nega tê-lo. A polícia afirma que sua mãe é responsável pelos Baranks que caíram na superfície há uma década, chamando Migiwa de bruxa, o que irrita Azuma. De repente, o chão se abre e um Bubuki emerge, atacando o policial na sala de interrogatório. O Bubuki é controlado por Asabuki, que ajuda Azuma a escapar. Enquanto isso, um usuário de Bubuki chamado Inui Ugi derrota vários policiais sem esforço. Quando a notícia da fuga de Azuma chega a Banryu Ryoku em uma cerimônia de reunião, ela rapidamente parte com seus súditos para resolver a situação. Um de seus subordinados, Matobi Shusaku, se oferece para lidar com os usuários de Bubuki na delegacia, e Ryoku aprova. Enquanto Azuma e Asabuki tentam escapar da delegacia, eles se veem cercados. Justamente quando parece não haver saída, Nono Hiragi chega, derrotando sozinho os policiais com seu Bubuki, deixando Azuma em choque. Depois de derrotar os oficiais, Hiragi se apresenta a Azuma, explicando o que estava esperando por ele. Ele revela seu plano de reviver o Baranki de Migiwa e expor a verdade sobre Ryoko, que falsamente rotulou a mãe de Azuma como terrorista. Hiragi pede a Azuma para se juntar à sua missão, e ele concorda. Mais tarde naquele dia, eles chegam a uma loja onde encontram outros 2 usuários de Bubuki, Ugi e Shizuru, que fazem parte da equipe de Hiragi, e tentam falar com Azuma. Enquanto Hiragi tenta acessar o elevador, ele sente a presença de um inimigo. Matobi infiltrou-se no prédio, e quando o elevador se abre, ele aponta sua arma para Hiragi. Asabuki está visivelmente agitada com a presença de Matobi, e corre para lutar com ele usando seu Bubuki, mas ele a derruba facilmente com um único golpe. Com a ameaça de Matobi, Azuma e o resto da equipe são forçados a recuar, mas são atacados antes de chegar ao nível do solo. Assim que conseguem chegar a um lugar seguro, Hiragi instrui Azuma a ir reviver o Baranki enquanto eles seguram Matobi. Enquanto isso, Asabuki nutre um profundo ressentimento por Matobi, pois ele foi responsável por matar seu pai quando ela era criança. Quando Azuma chega ao local do Baranki, ele encontra Ubu em um estado crítico e começa a sentir uma dor avassaladora no peito. Enquanto isso, Hiragi e sua equipe estão lutando para enfrentar Matobi, um pistoleiro habilidoso que usa seu Bubuki para disparar rajadas de energia contra eles. Durante a intensa batalha, Asabuki vê uma abertura e desfere um soco poderoso em Matobi, encerrando efetivamente a confrontação. Após a luta, Hiragi e sua equipe se reagrupam e vão para o local de Azuma para reviver Ubu. Eles encontram Ubu suspenso no ar em uma condição esquelética. Vendo o estado de Ubu, Azuma sente que não pode enfrentar sua mãe com o Baranki assim.
Hiragi pede a Azuma o coração, acreditando que poderia usá-lo melhor, mas Azuma recusa, o que deixa Hiragi furioso. Uma discussão surge sobre Bubuki, e a Sabuki pergunta a Azuma se ele tem um. Como a própria Sabuki não possui um Bubuki, Hirashi e a equipe começam a supor que Azuma também não tem o coração de Ubu. Hiragi, suspeitando que Azuma está mentindo, de repente o ataca, pensando que seu Bubuki aparecerá para salvá-lo. Azuma logo cai de joelhos com a mesma sensação dolorosa no peito. Nesse momento, Matobi chega ao local deles, disparando uma rajada de tiros contra Hiragi e sua equipe. Depois de derrubá-los, ele avança em direção a Sabuki, zombando dela e ameaçando matar seu Bubuki. Apesar das adversidades, Azuma se levanta e desafia Matobi. Ele parece impassível mesmo quando Matobi aponta a arma diretamente para sua cabeça, o que deixa Matobi chocado. Em um acesso de raiva, Matobi dá um tapa em Azuma, derrubando-o no chão, e volta sua atenção para o Bubuki de Asabuki, com a intenção de destruí-lo. Em uma fração de segundo, Azuma salta na frente do Bubuki, levando o tiro e causando uma explosão massiva. Milagrosamente, ele sobrevive porque possui o coração, que o protege de danos. Azuma então se nivela, levita no ar e usa o coração para chamar todos os Bubuki presentes na cena, exceto o de Matobai. Isso cria um Baranki massivo que captura a atenção dos civis na cidade. Azuma fica no ombro do novo Baranki enquanto Hiragi e o resto de sua equipe se posicionam ao redor dele, controlando diferentes partes da criatura. De longe, a polícia começa a disparar incontáveis tiros no Baranki, mas ele não sofre nenhum dano, mesmo sob fogo intenso. Hiragi assume o controle do Baranki e o direciona para eliminar os policiais que atiram neles, mas Azuma fica descontente com sua abordagem implacável e o avisa para reconsiderar. Nesse momento, os céus se abrem e Ryoko aparece, pousando com um Baranki vermelho chamado Entei. Como Entei perdeu o uso dos braços e pernas, Hiragi planeja explorar essa fraqueza no combate. Quando a batalha começa, Hiragi comanda o Bu a desferir o primeiro ataque, desferindo vários socos poderosos em Entei com o esforço combinado da equipe, ganhando vantagem à medida que a luta continua. Movido pela raiva do que aconteceu com seu pai, Hiragi libera uma série de socos poderosos em Entei. Em resposta, Ryoko revive Entei e ameaça transformar Hiragi e sua equipe em esqueletos. Com um único golpe brutal, Entei derruba o Bu no chão, depois o levanta e começa a assá-lo. Durante esse caos, Azuma questiona Ryoko sobre sua conexão com sua mãe, e ela de repente percebe que Azuma é filho de Migiwa. Chateada com essa revelação, ela intensifica seu ataque ao Baranki e começa a cozinhá-lo. Após o horrível churrasco terminar, Ryoko joga os restos de Ubu em um buraco, rindo triunfantemente enquanto reivindica a vitória. Enquanto isso, Hiragi e sua equipe, tendo se separado na queda, conseguem se reunir com Azuma. Frustrado pela derrota contra Entei, Hiragi culpa sua equipe, explodindo de raiva e batendo seu Bubuki contra uma parede, chamando-os de inúteis. As tensões aumentam quando uma discussão surge entre Hiragi e Yugi, que tem ideias conflitantes sobre como o Bubuki deve ser tratado. Nesse momento, Ryoko chega e revela informações perturbadoras sobre a ilha flutuante, afirmando que a mãe de Azuma está morta porque outro Baranki caiu do ninho no céu. Essa notícia devasta Hiragi e os outros, que esperavam ver Migiwa novamente. Apesar das alegações de Ryoko sobre a morte de Migiwa, Azuma se recusa a acreditar nela. Ele argumenta que se Migiwa realmente tivesse partido, mais Barankis teriam caído do céu. Enquanto Ryoko se prepara para usar seu Baranki para eliminar Hiragi e os outros, Azuma exala uma nova confiança e insiste que não vai morrer. Ele implora aos seus companheiros de equipe que confiem seus Bubuki a ele para que possam enfrentar Ryoko e seu Baranki. Sua confiança surpreende a equipe, especialmente Ougi, que nunca esperou tal determinação dele. Segundos depois, Ugi e os outros entregam seus Bubuks a Azuma, criando um novo Baranki. Inicialmente, o Bu recebe um golpe brutal de Entei, mas Azuma incentiva a equipe a sincronizar seus ataques. Essa estratégia compensa quando o Bu desfere um soco poderoso em Entei. Para surpresa de todos, Ryoko consegue resistir ao golpe, mas logo vacila quando Azuma amplifica o soco, até levantando-o no ar. A batalha termina com Azuma desabando de exaustão enquanto Ryoko escapa com Entei. Mais tarde, Ryoko informa Matobai sobre os próximos passos antes de sucumbir à inconsciência devido à batalha. Enquanto isso, Azuma e Hiragi fogem da área com o resto da equipe. Cerca de 10 anos atrás, apenas algumas horas antes de Ubu chegar à superfície, um estado de emergência nacional foi declarado, levando a planos de evacuação para os cidadãos. Naquela época, Ryoko aproveitou a chance para combater os Barankis que caíam do céu, instilando medo entre os sobreviventes com seu incrível poder. Apesar de derrotar os Barankis, Ryoko não era uma heroína. Isso marcou o início de seu reinado na cidade. No presente, Azuma caminha com Hiragi e o resto da equipe para um local designado. Ao longo do caminho, ele se apresenta e aprende os nomes de seus companheiros de equipe. Mais tarde naquela noite, eles chegam ao destino, onde encontram uma mulher atraente chamada Horino. Inicialmente, ela supõe que Hiragi e sua equipe não sobreviverão ao encontro com Ryoko, então fica surpresa ao ver Azuma e os outros. Horino se apresenta a Chazuma, aparentemente cativada por ele, e começa a avaliar seu caráter através do contato visual. Após alguma contemplação, ela comenta que há mais em Azuma do que aparenta. Enquanto isso, Hiragi insiste que já descansaram o suficiente e devem partir para a ilha flutuante, mas seus colegas de equipe, ainda cansados, questionam sua urgência.
Enquanto Ugi prepara o jantar, Hiragi sente-se frustrado com o atraso, querendo partir rapidamente. Minutos depois, o jantar está pronto, e eles se reúnem em volta da mesa para desfrutar de uma variedade de pratos. Embora inicialmente desaprove a ideia do jantar, Hiragi descobre que a comida é deliciosa, e acaba apreciando a refeição. Durante a explicação de Hiragi sobre a situação no Japão sob o controle de Ryoko nos últimos 10 anos, ele aponta que ninguém ousa se opor a ela, mas revela um plano para derrotá-la e Entei. Sua estratégia envolve trazer Migiwa do ninho Baranki, já que ela derrotou Ryoko anteriormente. Hiragi expressa confiança em seu plano e Horino confirma essa história, deixando Azuma surpreso, pois ele desconhecia tal evento. Enquanto isso, na estação Mejiro, os funcionários monitoram as atividades dos usuários de Bubuki. Matobai, que está presente, toma um gole de cerveja, frustrando um funcionário que o compara a um cão de guarda estúpido. Momentos depois, enquanto monitora as telas, Matobai detecta um Bubuki em modo furtivo, chocando os outros. Quando perguntado como ele percebeu, ele se recusa a responder e sai da sala. Uma vez do lado de fora, ele localiza com sucesso um Sabuki e termina com um sorriso incomum. Mais tarde naquela noite, Horino guia o grupo até uma instalação que contém todas as informações sobre os Babukis. Embora alguns Babukis estejam presentes, ela tranquiliza a todos dizendo que eles não representam ameaça porque seus globos oculares foram destruídos, tornando-os incapazes de regenerar partes do corpo danificadas. Horino explica que os diferentes Babukis usados por Hiragi e os outros são parte do coração de Ubu, transmitido através das gerações de suas famílias. Curioso, Azuma se pergunta por que os Babukis formam contratos com seus mestres, mas Horino admite que não sabe. Hiragi então questiona Azuma sobre por que ele caiu do céu com os outros Baranks, especialmente porque havia paz antes desse evento. A pergunta deixa Azuma inquieto, e quando Hiragi se torna agressivo, ele arrasta Azuma para fora para repetir a pergunta. Azuma responde que foi culpa dele, o que frustra Hiragi. Ele então exige o coração de Ubu de Azuma, mas quando a Azuma se recusa a entregá-lo, Hiragi o ataca, derrubando Azuma de joelhos. Assim que Hiragi se prepara para dar o golpe final, um campo de força protege Azuma, permitindo que ele contra-ataque. Eles se envolvem em combate corpo a corpo sob os olhares atentos de Ugi e dos outros. Azuma está determinado a não entregar o coração, pois é sua última conexão com sua mãe. No final, ele derrota Hiragi e o ajuda a se levantar. No entanto, Hiragi revida com um soco no abdômen de Azuma antes de sair furioso. A Sabuki se aproxima de Azuma, verificando se ele está bem, e enfatiza que Hiragi não é uma má pessoa. Ele simplesmente quer tornar o mundo melhor para o pai dele. Alguns minutos depois, Horino sugere que todos tomem um banho para se refrescar à noite. Em outro lugar, Arabashiri Souya, um dos súditos de Ryoko, está em uma missão de exploração a bordo de um navio. Abaixo de sua embarcação, um Buranki ativo se agita. De volta ao esconderijo de Horino, Hiragi e os outros relaxam em um banho quente, com as mulheres tomando banho separadamente, enquanto Azuma e Hiragi compartilham a mesma banheira. Durante o banho, Hiragi compartilha que seu pai lutou ao lado de Migiwa e dos pais de Asabuki, para derrotar Entei. Ele explica que seu pai agora se afoga em álcool todos os dias e Hiragi não suporta ver isso. Ele espera que derrotar Ryoko abra os olhos de seu pai para um futuro mais brilhante. À meia-noite, tanto Hiragi quanto Azuma sentem uma presença estranha no prédio. Eles assumem uma posição de guarda perto das janelas, justo quando Matobi entra facilmente. Momentos depois, Asabuki acorda e encontra Matobi no quarto, sua raiva fervendo ao lembrar como ele matou seu pai. Cheia de fúria, ela jura fazer Matobi pagar por suas ações. A batalha entre Asabuki e Matobi começa, enquanto ambos os lados lançam seus ataques iniciais. Asabuki luta para acompanhar e logo é jogada ao chão. Assim que Matobi se prepara para dar o golpe final, Azuma chega a tempo de salvá-la com seu escudo. Hiragi e o resto da equipe se reúnem para confrontar Matobi. Quando Azuma tenta usar o coração de Ubu para invocar o Buranki, ele falha, pois Matobi possui o coração de Entei. Matobi então menciona as lendárias batalhas de Bubuki entre usuários. Enquanto isso, um usuário de Bubuki chamado Tsuabuki Akihito está sozinho em seus aposentos. Do lado de fora, Souya mira um disparo de energia no prédio, mas a incrível defesa de Akihito o neutraliza. Fica claro que os dois se conhecem. Em sua conversa, Souya informa a Akihito que Ryoko começou a batalha de Bubuki e insinua que uma pessoa de interesse está envolvida, despertando a curiosidade de Akihito. De volta à luta, Matobi declara Asabuki seu oponente, já que eles usam o mesmo tipo de Bubuki. Um dispositivo verde aparece nas mãos de ambos, sinalizando o início da batalha sem que ninguém possa interferir. Asabuki faz um movimento rápido para dar o primeiro soco. O Dia está ansioso para intervir, mas Horino adverte contra isso, insistindo que devem partir para o ninho de Buranki o mais rápido possível. Minutos depois, Hiragi e os outros, exceto Asabuki, deixam a cena e chegam a uma estação de trem secreta que os transporta para o ninho de Buranki, também conhecido como a Ilha Flutuante. Enquanto isso, Azuma sente-se compelido a ficar e assistir a batalha entre Asabuki e Matobi, e expressa seu desejo de partir. Inicialmente, Hiragi desaprova, mas depois que Horino o convence, Azuma decide iniciar o trem e partir. De volta à luta, a raiva de Asabuki se intensifica enquanto Matobi zomba de seu pai. Apesar de sua fúria, ela luta para acertar um golpe enquanto Matobi desvia facilmente de todos os seus ataques. Voltando 10 anos no tempo, vemos Genma, o pai de Asabuki, passando tempo com ela enquanto ainda estava vivo.
Um dia, Matobi chega com seus homens, exigindo que Genma saia. Genma instrui a Sabuki a esperá-lo em um local específico enquanto ele vai tratar de negócios com Matobi. Fica claro que Genma era o controlador anterior do Bubuki de Asabuki, e Matobi busca resolver a lendária batalha de Bubuki com ele. Quando Genma se recusa a lutar, Matobi fica agitado e ameaça matá-lo. Assim que Matobi está prestes a puxar o gatilho, Asabuki sai de seu esconderijo para encontrar seu pai, chocando Matobi. Ele percebe que Genma está tentando se esconder porque tem uma filha. Apesar da revelação, Matobi ainda aponta sua arma para Genma. Em resposta, Asabuki grita, involuntariamente liberando seu Bubuki, que então ataca Matobi. Neste momento, Asabuki tem pouco entendimento do que é um Bubuki, ou como controlá-lo. Matobi, percebendo a ameaça, dispara contra o Bubuki, imobilizando-o no chão. Depois, Genma pede para mudar de local e instrui sua filha, Asabuki, a ficar onde está. Momentos depois de Genma sair, Asabuki ouve um tiro e vai investigar. Ela encontra seu pai deitado no chão, sangue escorrendo de seus ferimentos e sua consciência se esvaindo. Em lágrimas, ela percebe que ele está perto da morte e grita de angústia enquanto ele morre. No presente, Asabuki está enfraquecida no chão após sofrer danos substanciais de Matobi. Ele aponta sua arma para o olho do Bubuki dela, prestes a dar um golpe fatal, mas Azuma chega a tempo de intervir. Matobi fica frustrado com a interferência de Azuma, mas Azuma encontra brechas nas regras e as explora a seu favor. Irritado, Matobi dispara vários tiros em Azuma, enfraquecendo e, por fim, desativando seu escudo. Quando Azuma cai no chão, Asabuki encontra uma nova força e agarra as mãos de Matobi com seu Bubuki, ameaçando quebrá-la se ele puxar o gatilho. Apesar de sua determinação, Matobi aponta sua arma para cima e dispara várias balas nela. Nesse momento, um trem avança em direção a Matobi, e ele estende as mãos para impedi-lo de esmagá-lo. À medida que a intensidade do trem se aproxima dele, Matobi percebe que deve abandonar sua batalha com Asabuki para salvar sua própria vida. O resultado da batalha perdida de Matobi contra Asabuki deixa sua arma, que é um Bubuki, temporariamente inútil. Enquanto isso, Hiragi e o resto da equipe estão no trem a caminho de seu próximo destino, a Ilha Flutuante. Asabuki segura uma foto que seu pai lhe deu antes de morrer, com uma imagem da Ilha Flutuante. Ela mostra a Azuma, compartilhando que seu pai sempre sonhou em ir para lá. Minutos depois, Soya embarca no trem e inicia sua batalha de Bubuki com Uji. Por uma razão desconhecida, Uji parece furioso ao ver Soya e luta ferozmente contra ele. Fica claro que eles têm uma história juntos, já que Soya usa seu anel para projetar uma memória do passado durante o combate. À medida que a batalha avança, Azuma tenta intervir, mas é rapidamente dominado pela habilidade superior de Soya. Depois que Uji recupera o fôlego, ela instrui Azuma a parar de lutar e assegura-lhe que lidará com Soya sozinha. Assim que Azuma e os outros saem do topo do trem, Soya retoma sua batalha com Uji, parecendo saborear a confrontação. Ele se posiciona estranhamente perto de Uji, o que levanta suspeitas de Hiragi sobre Soya. Usando seu Bubuki, Soya desencadeia mais memórias para Ugi. A cena volta a um tempo em que alguns policiais abordaram Ugi, acreditando que ela possuía um Bubuki. O tratamento deles é severo, levando Soya a chegar e espancar os oficiais, salvando Uji no processo. Quando Uji descobre que Soya é um usuário de Bubuki, ela fica chocada e insiste que não tem um Bubuki e nunca usaria um, mesmo que tivesse. Quando a breve conversa termina, Soya se afasta. Ela sai do transe e avisa Soya para parar de mostrar essas memórias perturbadoras. Enquanto isso, Asabuki encontra Azuma e informa que Orino precisa de sua atenção. De volta à batalha em andamento entre Soya e Uji, Soya ativa seu Bubuki mais uma vez, desencadeando outra memória para Ugi. Nesta memória de vários anos atrás, Ugi recobra a consciência no ar, encontrando-se caindo através das nuvens. Soya, também caindo, revela que estava trabalhando disfarçado para o governo. Ele pede desculpas a Uji por envolvê-la em seus problemas, explicando que sua identidade foi comprometida pelo inimigo que sabotou sua aeronave para explodir, levando à sua atual queda. No presente, Ugi está furiosa com a decepção passada de Soya. Ela se sente enfurecida por ter acreditado em suas mentiras, mas Soya argumenta que ela conseguiu usar seu Bubuki quando se conheceram. Enquanto isso, Azuma e Hiragi chegam ao local de Orino no trem, recebendo informações urgentes de que o Buranque que caiu no oceano despertou. Observando a ameaça de destruição a uma cidade próxima, Azuma sugere que eles vão para a cidade antes que o Buranque ataque. Inicialmente, Hiragi resiste à decisão de Azuma, mas Azuma o convence da urgência. Segundos depois, Hiragi e Azuma sobem ao topo do trem, onde descobrem que algumas das cordas que seguram as partes de Ubu se soltaram. Hiragi rapidamente usa seu Bubuki em forma de lança para prender uma das cordas, impedindo que as partes de Ubu caiam. De volta à batalha contra Soya, Uji começa a se lembrar de seu passado enquanto caía do céu sob a influência de Soya. A alguns milhares de pés acima do nível do mar, Soya entrega a Uji um objeto destinado a servir como paraquedas e solta sua mão. A ideia de Soya cair para a morte preocupa profundamente Uji, levando-a a invocar 2 Bubukis para ajudar. Um dos Bubukis desce para ajudar Soya a alcançar o chão em segurança.
No presente, Ugi está furiosa porque as ações de Suya no passado foram uma manobra para fazê-la invocar seus Bubuks. No local de Ubu, Azuma luta para fortalecer uma das cordas sozinho, e Hirat intervém para apoiá-lo. No caos, custo, a força de uma das cordas lança Azuma para o ar, mas a Sabuki intervém e o salva de uma queda mortal. Durante o incidente anterior, após sobreviverem à queda, Soya pergunta a Old por que ela odeia Bubuks, ao que ela responde que eles não trazem nada de bom. Soya conversa com Ougi, tentando mudar sua opinião sobre Bubuks, e parece estar fazendo progresso. Ele até brinca pedindo Old em namoro, e para sua surpresa, ela aceita. Uma noite, eles discutem o ninho de Burank, ou a ilha flutuante, que é o lar dos Buranks. Soya expressa seu desejo de aprender mais sobre os Bubuks e ver a ilha por si mesmo, sendo o local de nascimento de todos os Bubuks. No presente, ainda sob o feitiço de Suya, Ugi não está ciente de que Soya planeja tomar o controle de ambos os seus Bubuks. Assim que ele mira um golpe final nela, um dos Bubukis de Uchi ativa sua consciência. Ela rapidamente contra-ataca derrubando Soya no chão. Antes que ele esteja fora de alcance, Uchi agarra Soya e exige saber por que ele voltou depois de tanto tempo. Inicialmente, Soya tenta se safar com charme, mas as coisas se intensificam quando Uchi o ameaça com seus Babukis. Percebendo a seriedade do momento, Soya revela que quer tomar os 2 Babukis de Ugi, porque o coração de Ubo emergiu. Ugi, determinado a não deixar isso acontecer, destrói o Babuki de Soya, fazendo-o cair no chão. Mais tarde, Uchi mostra a Azuma uma foto da ilha flutuante, expressando seu desejo de vê-la pessoalmente, pois é também o local de nascimento de Azuma e sua mãe. Enquanto isso, a Sabuki e Hiragi percebem algo estranho em Horino, que está de pé sobre uma Chizuru enfraquecida. Hiragi, frustrado com a situação, questiona as intenções de Horino, enquanto ela mantém Ugi sob seu calcanhar. É então revelado que Horino é uma identidade emprestada e seu verdadeiro eu é Zetsubi Hazama, uma das súditas de Ryoko e usuária de Babuki. Quando ela revela sua verdadeira identidade, Ugi e os outros ficam chocados, enquanto Hiragi exige saber por que ela os ajudou o tempo todo. A resposta de Hazama é arrepiante. Ela simplesmente fez isso para passar o tempo, o que só aumenta ainda mais a raiva de Hiragi. Segundos depois, Hiragi inicia uma batalha lendária de Babuki com Hazama, desferindo o primeiro golpe. Ela desaparece e reaparece atrás de Hiragi. Hiragi fica chocado enquanto Hazama aproveita a oportunidade para zombar de Azuma, examinando seu rosto de perto. Enquanto isso, a quilômetros de distância do trem, Soya está ao lado de Tsukihito em um veículo em movimento, revelando que sobreviveu à queda e que Akihito está a caminho para se juntar à batalha no trem. De volta à cidade, anúncios gerais são feitos aos cidadãos aconselhando-os a evacuar devido à atividade de Burank na área. No trem, Hiragi está furioso, percebendo que Hazama fingiu trabalhar com eles apenas para se aproximar o suficiente para matá-lo. Hazama então expressa seu desejo absurdo de juventude eterna. Quando Hiragi tenta atacá-la novamente, ele acha quase impossível acertar um golpe por causa dos poderes dela. Hazama empunha um Babuki que lhe permite manipular o tempo, embora de forma limitada. Quando Hiragi é comparado ao pai, ele reage exageradamente, investindo contra Hazama mais uma vez, mas acaba falhando e sofrendo danos dela. Neste ponto, Hazama coloca Hiragi em uma posição vulnerável e lança um feitiço final que o deixa inconsciente. Apenas momentos depois, Akihito chega no trem com Soya. No entanto, Chizuru começa a se comportar de maneira incomum. Akihito identifica Chizuru como um gênio da equipe de Hiragi e se prepara para entrar em uma batalha de Babuki com ela. Quando a luta começa, Chizuru lança ataques calculados que Akihito tem dificuldade em contrabalançar efetivamente. A batalha entre Chizuru e Akihito é esmagadoramente unilateral, deixando a Sabuki e os outros, incluindo Soya, espantados com as notáveis habilidades de luta de Chizuru. Enquanto isso, Hiragi está inconsciente sonhando com seu passado com o pai. Durante essas memórias, Hiragi frequentemente enfrentava comentários negativos de seus colegas devido aos hábitos de bebida de seu pai. Um dia, ele empurra seu pai ao chão, cansado de suas ações. Mesmo quando seu pai se juntou a Migiwa para lutar contra Ryoko no passado, ele se refere a Migiwa como uma bruxa, o que irrita Hiragi. Ele avisa seu pai para deixá-lo em paz, afirmando que não é mais uma criança. No presente, Hiragi recobra a consciência e está determinado a retomar sua batalha com Hazama. No entanto, Hazama não demonstra interesse em lutar ainda, pois está absorta no duelo entre Akihito e Chizuru. A batalha deles captura a atenção de todos a bordo do trem, e Hiragi fica surpreso ao perceber que Chizuru é o gênio de sua equipe. Em outro lugar, Matobi se encontra com Ryoko em sua casa, e nota algo perturbador em seu comportamento. Após um curto período, Ryoko volta ao seu estado habitual e enfatiza a necessidade de eliminar o Buranki. Ao final da conversa, Matobi pede desculpas por ter perdido sua batalha contra a Sabuki, e promete compensar suas falhas. De volta ao trem em movimento, Chizuru continua a lutar contra Akihito sem esforço, lançando múltiplos ataques. A batalha continua por um tempo até que Akihito bloqueia com sucesso um dos golpes ferozes de Chizuru. Torna-se evidente que eles se conhecem, pois Akihito parece genuinamente satisfeito em ver Chizuru mesmo em meio ao combate. Em um flashback, vemos Akihito visitando a mãe de Chizuru, que é sua irmã. Durante essa visita, Chizuru se comporta de maneira estranha, causando grande preocupação à sua mãe. Ela desenha a mesma imagem todos os dias, mas sua mãe tem dificuldade em compreender seu significado. Mais tarde naquele dia, Akihito chega à porta de Chizuru e tenta se comunicar com ela.
Alguns minutos depois, quando ele se vira para sair, Chizuru desliza um bilhete por debaixo da porta para ele. O bilhete apresenta o mesmo desenho em que ela tem trabalhado. Mas quando Akihito estuda os outros desenhos de perto, percebe que Chizuru tem tentado transmitir uma mensagem secreta. A mãe dela deseja que Chizuru seja uma criança típica, mas Chizuru se sente incapaz de ser uma. Ela se vê como uma pedra, e Akihito a incentiva a abraçar sua singularidade e ser a melhor versão de si mesma. No presente, Chizuru parece exausta após uma luta difícil com Akihito. De repente, o Buranki que havia caído no mar se aproxima da posição do trem, deixando Azuma chocado. O trem colide ao tentar navegar por uma rota, fazendo com que Azuma e os outros caiam no chão. Enquanto os eventos se desenrolam, Chizuru luta para usar seu Babuki de forma eficaz contra Akihito, colocando-a em desvantagem. Dominada pela emoção, ela cai de joelhos e começa a chorar. Akihito tenta consolá-la, mas suas palavras não agradam a Hiragi, que então ordena que Chizuru reaja. No entanto, ela permanece paralisada. Hazama, presente na cena, ri de Hiragi e zomba dele, provocando sua raiva. Determinado a provar a si mesmo, Hiragi avança contra Hazama mais uma vez, convencido de que vencerá desta vez. Inicialmente, Hazama desvia do ataque e contra-ataca com um golpe que derruba Hiragi. Indiferente, ele rapidamente se levanta, pronto para continuar a luta. Durante a troca, Hiragi diz algo que provoca Hazama, fazendo-a perder o foco. Aproveitando a oportunidade, Hiragi lança um ataque poderoso com a ajuda de seu Balbuki, danificando Hazama com sucesso. No calor da batalha, ele destrói o Balbuki dela, interrompendo temporariamente a confrontação. Em outro lugar, Azuma luta contra a pressão do Buranki que está se revelando, acabando por ser esmagado no chão. Enquanto isso acontece, Asabuki grita alarmada ao ver o caos se desenrolando ao redor deles. Alguns segundos antes de Azuma ser esmagado pelo Buranki sem cabeça, ele está em um pavimento alto, olhando para a entidade massiva. Enquanto ele a observa, memórias voltam de quando o Buranki era aquele do qual sua mãe o protegia durante seu tempo na ilha. Asabuki percebe que Azuma está perdido em pensamentos e salta para salvá-lo de um soco do Buranki inimigo. Quando Azuma cai no chão, o Buranki levanta a perna para pisar nele. No presente, Uji intervém a tempo de resgatar Azuma de ser esmagado pelo Buranki sem cabeça, enquanto o resto da equipe se reúne para se preparar para a batalha. Uma vez que estão totalmente reunidos, eles combinam seus Balbuks junto com o coração de Ubu para formar o Buranki correspondente. O Buranki sem cabeça, que estava se afastando da confrontação, de repente se vira em resposta à presença de Ubu. Após a transformação de Ubu estar completa, Hiragi e o resto da equipe se encontram melhor sincronizados com seus Balbuks, mesmo dentro de Ubu. Eles dão as mãos, canalizando sua energia para fazer Ubu entrar em batalha com o Buranki sem cabeça. A batalha começa quando Ubu dá um soco poderoso. No entanto, o soco se mostra ineficaz. A perda de um membro é sentida intensamente por Azuma, já que ele é o coração de Ubu, deixando Hiragi e os outros chocados com a imensa força do inimigo. Em um único golpe de retaliação, o Buranki sem cabeça derrota Ubu. Após a derrota de Ubu, o Buranki sem cabeça começa a se afastar da cena, enquanto Azama e sua equipe restante analisam seus próximos passos. Enquanto isso, Azuma recobra a consciência após desmaiar devido à intensa batalha. Preocupada com ele, Asabuki verifica se ele está com dor. Azuma rapidamente se levanta e corre na direção do Buranki sem cabeça. No coração da cidade, Ryoko se prepara para a batalha enquanto seu Buranki está a caminho da localização de Hazama. Seus súditos, que estão atualmente no local do Buranki sem cabeça, deliberam sobre sua estratégia contra o inimigo. Pouco depois, Matobi chega, fornecendo-lhes objetos que se transformam de volta em seus antigos Balbukis. Em um esforço coordenado, todos eles, exceto Hazama, lançam ataques sincronizados contra o Buranki sem cabeça. Enquanto isso, Azuma confronta Hazama, exigindo saber por que ela enganou sua equipe. A conversa deles revela que Hazama acredita que Ubu falhou porque Azuma não conseguiu acessar seu verdadeiro potencial. Ela reconhece que Azuma está sentindo dor, pois está sintonizado com o sofrimento de Ubu, uma conexão que ela entende porque Ryoko experimenta a mesma sensação. Enquanto a batalha continua, o Buranki sem cabeça derrota Soya e os outros sem esforço, não mostrando sinais de dano apesar de seus melhores esforços para revidar. De repente, um portal se abre acima do Buranki, alterando o campo gravitacional na área e puxando alguns dos soldados para o ar. Felizmente, Azuma e os outros usuários de Balbuki não são afetados devido ao campo de força protetor que os cerca, permitindo que permaneçam no chão em meio ao caos. À medida que a situação se deteriora, Ryoko chega com seu Buranki, Entei, preparada para enfrentar o Buranki sem cabeça. Uma batalha feroz se inicia quando Ryoko assume o controle total de Entei para desferir o primeiro golpe. No entanto, o Buranki sem cabeça rapidamente se recupera do golpe e contra-ataca rapidamente, dominando Entei e o lançando ao chão. Entei está em grande desvantagem, lutando sem seus membros, que foram destruídos por Miguel ano passado. Apesar das dificuldades, Ryoko reavalia sua situação e retoma sua batalha contra o Buranki sem cabeça, conseguindo suportar os danos. Sangue escorre de sua cabeça, mas ela ri através da dor, desferindo golpes poderosos em seu inimigo usando Entei. Soya e sua equipe ficam cada vez mais preocupados com Ryoko, temendo que, se ela continuar lutando nesse ritmo, talvez não sobreviva.
Com isso em mente, Hazama pede a Hiragi e sua equipe que emprestem seus balbuks para que possam funcionar como membros para Ryoko durante a luta. Inicialmente, Hiragi hesita, mas ao reconhecer o perigo que o mundo enfrenta, Azuma concorda com o plano. Assim que Entei recebe os membros emprestados, ele ganha vantagem na batalha com Ryoko, controlando-o energeticamente. Ela se deleita com o poder de lutar com membros completos novamente. O Buranki sem cabeça, percebendo a mudança de momento, vira-se para observar que Entei ainda está pronto para a batalha. Após trocar ataques ferozes, Entei sai vitorioso, rasgando o Buranki sem cabeça em dois, deixando Azuma e os outros admirados com a força de Ryoko. Após sua vitória, Ryoko flutua para longe e os membros emprestados se desprendem de Entei. Mais tarde, ao pôr do sol, Asabuki chora sobre seu balbuque, que foi queimado após a luta de Ryoko. O resto da equipe compartilha sua dor, e Hiragi observa que eles não podem mais usar seus balbuques no estado atual. Enquanto Azuma se afasta da cena, Asabuki pergunta sobre o próximo objetivo deles. Hiragi expressa sua desilusão, sentindo que tudo acabou devido à traição de Hazama. Em um momento de descoberta, Azuma encontra um caminho secreto em um mapa holográfico que leva à ilha flutuante. Hiragi hesita ao ver o mapa, incerto sobre segui-lo. No entanto, Azuma o encoraja a confiar no mapa e prosseguir para descobrir aonde ele leva. Em outro lugar, um homem observa silenciosamente a batalha anterior entre Entei e o Buranki sem cabeça. Após testemunhar o poderoso confronto, ele fala com sua equipe sobre a situação atual no Japão, enfatizando a necessidade de restaurar o equilíbrio no mundo. Sua equipe é composta por senhoras e senhores, todos usuários de balbuque. No dia seguinte, Hiragi está em um trem quando percebe um jovem adolescente chamado Epizo Evans, caminhando ao longo dos trilhos com um fone de ouvido. A música alta nos ouvidos de Evans o impede de ouvir a buzina do trem de Hiragi. Hiragi aplica os freios com força para evitar um acidente trágico. Assim que o trem está prestes a colidir com Evans, ele salta para o lado dos trilhos, escapando por pouco do perigo. Depois que o trem para, Hiragi sai para verificar Evans, que está deitado no chão, quase inconsciente. Minutos depois, Evans recobra a consciência e começa a mostrar sinais de hiperatividade. Ele se apresenta animadamente a Hiragi e aos outros enquanto Azuma revela sua própria identidade. Curioso, Uji Kes Evans sobre por que ele não evacuou a área como os outros moradores. Logo fica claro que Evans não está ciente da situação que se desenrola na cidade, o que explica seu passeio despreocupado. Quando Evans descobre que Hiragi e sua equipe estão em uma jornada, ele pula de excitação e expressa seu desejo de se juntar a eles. Azuma tenta explicar que juntar-se ao grupo colocaria a vida de Evans em risco, mas a visão do perigo apenas excita o jovem garoto. Indiferente ao perigo potencial, Evans continua ansioso para se tornar parte da aventura de Hiragi e Azuma. Em outro lugar, duas irmãs gêmeas, Diana e Lyudmila, discutem o papel de Ryoko na recente batalha de Baranki. Ambas as irmãs são usuárias de Bubuki e estrategizam sobre seus próximos passos no conflito em andamento. Mais tarde naquela tarde, Matobi interroga um usuário russo de Bubuki sobre sua presença no edifício. De repente, uma explosão sacode a estrutura perto do cofre, revelando que o garoto russo era apenas um disfarce para distrair Matobi. Um usuário de Bubuki não identificado rouba com sucesso o coração de um Baranki que estava guardado no edifício, deixando Matobi visivelmente frustrado. Enquanto isso, no trem, Evan começa a flertar com Asabuki, o que irrita Hiragi. À medida que as tensões aumentam, um usuário de Bubuki chamado Warglahara começa a disparar tiros no trem enquanto desce de um penhasco alto. Em uma revelação surpreendente, Evan admite estar ciente dos Baranks, pois ele próprio possui um coração. Ele de repente desaba de dor, reclamando que o coração de seu Baranki parou de bater, deixando Azuma sem palavras. Evans então se esforça para se levantar e declara que quer o coração de Azuma como substituto. Enquanto Hara continua atirando no trem, Evans cai, mas um Bubuki vem em seu socorro, ajudando-o a se reunir com sua equipe no topo do penhasco. Uma vez na beira do penhasco, Evans encontra 3 usuários de Bubuki, Luiz Garcia, Farha Lauf e Domina Dorsey, que imediatamente enfrentam Hiragi e os outros em combate. Uji, intrigada com a situação, pergunta pelas identidades de seus oponentes. Cada um deles possui um Bubuki ligado a um Baranki chamado Megalara. Sua oponente Farha aproveita-se disso e derrota Uji facilmente após uma breve, mas intensa confrontação física. Minutos depois, Azuma chega à arena de batalha, ansioso para entrar na luta. Luiz fica surpreso, pois nunca esperou que o portador do coração entrasse em combate. Hiragi dá o primeiro golpe contra seus oponentes, criando uma abertura para Azuma desferir um poderoso soco final. Ele de repente percebe que não pode acessar o coração de Ubu. Enquanto isso, Chizuru senta-se sozinha no trem, refletindo sobre o que Akihito lhe dissera mais cedo. Nesse momento, Diana e Lyudmila chegam à cena, interrompendo seu momento de contemplação. Quando tentam atacá-la, Chizuru desvia facilmente dos golpes sem suar. Apesar de enfrentar 2 oponentes, ela permanece calma e despreocupada, chocando as irmãs gêmeas. Uma batalha começa quando as gêmeas se unem para derrubar Chizuru. Embora Chizuru continue a evitar os ataques com facilidade, ela eventualmente perde o foco e é derrubada no chão. As gêmeas empunham Bubuks que são parte de um Baranki chamado Zampasa, sugerindo que elas podem conhecer Akihito. Fica claro que Akihito treinou as gêmeas em combate físico, o que explica por que elas conseguem acertar alguém tão formidável quanto Chizuru.
Em outro lugar, Sueya monitora os sinais vitais de Ryoku em um monitor. Ele parece paranoico ao observar que a condição dela está se deteriorando, indicando que ela está em má forma após suas batalhas recentes. Após algum tempo, os sinais vitais de Ryoku se estabilizam, mas Sueya a tranquiliza, afirmando que tudo ficará bem. Enquanto isso, na cidade, os dois usuários de Babuki responsáveis por roubar o coração do Baranque sem cabeça da custódia de Matobi avistam Akihito à distância. Eles o reconhecem como a pessoa que treinou seus companheiros de equipe, Diana e Lyudmila. Quando eles enfrentam Akihito no ar, desviam habilmente de todos os seus ataques, recuando de volta para o céu com a ajuda de seus Babukis. Enquanto estão no ar, um deles comenta que Akihito não é o homem que costumava ser, mas seu companheiro rebate isso fornecendo evidências de que Akihito poderia tê-los derrotado se quisesse. Em outro lugar, os gêmeos conseguiram dominar Chizuru, afirmando que Akihito havia feito uma declaração significativa sobre ela. Intrigada, Chizuru pergunta o que Akihito disse, mas os gêmeos permanecem calados e, em vez disso, lançam outro ataque contra ela. De volta ao penhasco, Hiragi enfrenta forte resistência, quando o coração de Ubu de repente para de bater. Com uma barragem de tiros direcionados ao escudo de Hiragi, sua intensidade diminui rapidamente. Luiz vê a oportunidade e se aproxima, determinado a destruir o escudo e ganhar vantagem na batalha. Hiragi cai inconsciente no chão após seu escudo falhar devido a muitos danos. Enquanto isso, Luiz respeita o risco que Hiragi correu para salvar Azuma, mas despreza Azuma, assumindo que ele é egoísta. O objetivo de Luiz é obter o coração de Ubu, então ele se aproxima de Azuma para dar o golpe final. Justo quando Luiz se prepara para atacar, Evans diz para ele parar e se oferece para acabar com Azuma ele mesmo. Em outro lugar, os gêmeos coordenam um ataque a Chizuru, mas ela desvia rapidamente. Chizuru então aponta seu Babuki para as irmãs e as força a revelar o que Akihito disse sobre ela no passado. As gêmeas revelam que Akihito descreveu Chizuru como não humana, comparando-a a uma pedra. Essa revelação faz Chizuru perder a calma, e ela derrota as gêmeas facilmente, sem suar. Chizuru agora aceita a si mesma e se sente melhor do que nunca. De volta ao penhasco, Evans se envolve em combate corpo a corpo com Azuma, lançando uma série de socos. No início, Evans desvia dos ataques de Azuma, mas Azuma eventualmente arranha o rosto de Evans. Azuma fica mais sério, percebendo que tem uma chance de lutar contra seu oponente. Luiz e os outros assistem à batalha, divertidos com a luta de Hiragi. Durante o confronto, Azuma vê memórias tristes de Evans, e Evans revela que viu algumas das memórias tristes de Azuma, reconhecendo que ambos passaram por muita coisa. Segundos depois, a batalha termina quando Evans recua, deixando sua equipe chocada. Ele então afirma que não vai pegar o coração de Ubu, mas encontrará uma maneira de fazer seu coração voltar a bater. Ryoku, visivelmente preocupada após sofrer danos graves, recebe conselhos de Hazama para priorizar seu bem-estar, com Sueya, Akihito e Matobi presentes. Hazama revela que o coração de Baranque roubado era falso, mostrando o verdadeiro. Mais tarde, Hiragi, inconsciente devido ao esforço anterior, viaja de trem com outros por uma rota secreta subaquática. Azuma se preocupa com o coração parado de Ubu, tranquilizado por Asabuki, até que ela descobre que o trem está submerso. Enquanto isso, em um iate acima, Evans nervosamente relata seu fracasso ao Monsieur Ji, mas surpreendentemente recebe uma apreciação inesperada. No fundo do mar, Dersu e seu irmão relatam o roubo de um coração falso a Maxim, que os repreende, mas então encarrega Lyudmila e Diana de recuperar o verdadeiro coração sem cabeça de Baraki. Viajando por uma passagem secreta submersa, Hiragi desperta no trem e reage à sua localização subaquática. O trem emerge perto da ilha flutuante, e a equipe de Hiragi, exceto Azuma, investiga, apenas para ser atacada por Lyudmila e Diana, enquanto Azuma permanece no trem, ainda incapaz de reviver o coração. Chizuru derrota rapidamente as gêmeas, surpreendendo os outros. O apelo emocional de Azuma para reiniciar o coração tem sucesso, ativando Ubu em sua verdadeira forma, mas a alegria deles é interrompida pelo ataque de Hazama e Entei. Hazama revela seu plano sinistro de tomar os membros de Ubu e fundi-los com Entei, uma revelação chocante que deixa Azuma atônito. Ainda mais surpreendente é a descoberta de que Hazama, e não Ryoko, é quem está controlando Entei. Hazama usa um dispositivo para enganar Entei, fazendo-o acreditar que ela é Ryoko, concedendo-lhe controle total sobre ele. Logo, uma batalha feroz entre Ubu e Entei irrompe, com Ubu desferindo uma série de socos contra seu oponente. Ao mesmo tempo, Maxim chega ao local, frustrado com o fracasso dos gêmeos em recuperar o coração. Em um ato de crueldade, ele repreende e abusa fisicamente de Dersu e seu irmão, afirmando sua autoridade. Depois de humilhá-los completamente, ele oferece outra chance a Diana e Lyudmila, dando-lhes a oportunidade de completar a missão. A luta entre Ubu e Entei se intensifica, e Hazama começa a sentir uma dor intensa ao sofrer os danos infligidos a Entei. Enquanto os gêmeos tentam lançar um ataque contra Ubu, eles são rapidamente dominados e contidos por Entei. Aproveitando o momento, Hazama usa as vidas dos gêmeos como moeda de troca, forçando Maxim a entregar o Bubuki de sua equipe para completar os membros de Entei. Relutantemente, Maxim concorda, e Entei fica totalmente equipado, resultando em um campo de batalha mais equilibrado entre Ubu e Entei. Com Entei agora completo, e Hazama empunha seu novo poder, dominando o Ubu sem esforço e estrangulando-o.
Cada golpe em Ubu afeta diretamente a Azuma, que serve como seu coração, sentindo a dor a cada ataque. Perto dali, Evans grita uma mensagem desesperada para Azuma, instando-o a quebrar o coração. A princípio, a sugestão parece imprudente, e Hiragi expressa forte oposição à ideia. No entanto, ao reconhecer a disposição de Evans em arriscar sua vida para entregar a mensagem, Azuma decide confiar nele. Com o apoio de Hiragi e do resto da equipe, Azuma tenta quebrar o coração de Ubu. Após um esforço conjunto, eles conseguem quebrar a casca externa do coração, revelando um coração menor dentro. Este coração menor acende com Azuma para o crânio de Ubu, sinalizando uma transformação. Hazama, percebendo a mudança em Ubu, rapidamente percebe que Azuma assumiu o controle de dentro do crânio. Um olhar de terror se espalha pelo rosto dela, enquanto Ubu começa a evoluir para sua verdadeira forma. À medida que Ubu ascende em direção à ilha flutuante por um caminho vertical recém-aparecido, Hazama fica furiosa. Desesperada para impedir que Ubu chegue à ilha, ela lança um ataque usando Entei. No entanto, o poder de Ubu a repele, causando uma reação que resulta na queda do coração de Entei. Durante este confronto, Azuma mantém o controle do cérebro de Ubu, mas algo inesperado acontece. Um fluido semelhante à gelatina começa a subir da base do crânio, envolvendo Azuma enquanto ele luta para manter o controle. Enquanto isso, Hazama recobra a consciência a bordo de um barco e descobre que Suya a salvou. Refletindo sobre sua dolorosa experiência com Entei, Hazama ganha uma nova compreensão do sofrimento que Ryoko suporta ao usá-lo. Suya, ainda profundamente preocupado com Ryoko, expressa seu desejo de encontrar uma maneira de libertá-la da dor que Entei inflige. Antes de Suya partir, Hazama expressa sua gratidão por ter salvado sua vida. Em outro lugar, Matobai recebe uma mensagem no seu telefone. Antes de sair do quarto, ele menciona a necessidade de pagar uma dívida a Genma, o falecido pai de Asabuki. De volta à atmosfera, Ubu, com Hiragi e os outros a bordo, ascende à ilha flutuante. Ao chegar à ilha, Hiragi e o resto da equipe saem de Ubu, notando uma estranha mudança nele. Azuma permanece preso no crânio. Nesse momento, Migiwa chega em cima de Ubu e consegue libertar seu filho inconsciente do crânio. Hiragi e os outros ficam chocados com a chegada inesperada de Migiwa. 3 dias depois, Azuma recupera a consciência, e Asabuki fica radiante ao vê-lo acordado. Azuma está inicialmente confuso, sem saber que esteve inconsciente por tanto tempo. Após receber a confirmação de sua equipe, ele se reúne com sua mãe, Migiwa, e a abraça calorosamente. Dominada pela emoção, Migiwa abraça seu filho, grata por vê-lo novamente após 10 longos anos. Mais tarde, Migiwa leva Azuma e os outros para um passeio pela ilha, permitindo que apreciem sua beleza e admirem as paisagens. Durante esta excursão, Hiragi tenta repetidamente perguntar a Migiwa sobre seu pai. A cada tentativa, Migiwa habilmente desvia a conversa, impedindo-o de fazer suas perguntas. Mesmo naquela noite, quando Hiragi reúne coragem para tentar novamente, Migiwa o distrai oferecendo comida justo quando ele está prestes a falar. No dia seguinte, Hiragi e o resto do grupo se envolvem em uma série de atividades divertidas pela ilha, desfrutando de uma pausa muito necessária de suas provações anteriores. Naquela noite, Hiragi tem uma conversa estranha com Ugi, questionando-a sobre seu relacionamento passado com Suya. Sua linha de questionamento bizarra irrita Ugi, fazendo-a sair com raiva. Enquanto isso, Asabuki e Azuma se encontram em um penhasco, aproveitando um momento para falar sobre a ilha. Grata, Asabuki agradece a Azuma por trazê-la a um lugar tão bonito. Assim que ela tenta se aproximar dele, uma explosão à distância chama a atenção de Azuma. A fonte da explosão é Maxim, um usuário de Bubuki que está na ilha com sua equipe. Além disso, Luiz e sua equipe também estão presentes na ilha, aparentemente com segundas intenções. De volta à casa de Migiwa, Azuma e os outros notam a ilha envolta em chamas. A situação se agrava quando Suya de repente emerge da floresta e se aproxima de Migiwa e do grupo. Ele revela que conseguiu chegar à ilha porque Azuma abriu involuntariamente o caminho para ele durante a ascensão de Ubu. Cerca de uma década atrás, Suya cuidou dos ferimentos de Ryoko após uma batalha feroz, mas apesar de seus cuidados, Ryoko insistiu em voltar para lutar contra outros Baranks. Suya estava visivelmente perturbado com sua determinação. No presente, uma garota chamada Letícia, que está confinada a uma cadeira de rodas, recebe o coração de um Baranque de seu servo. Ela planeja despertar o Baranque chamado Epimue em sua terra natal, a Inglaterra. Enquanto isso, Suya confronta Migiwa em uma conversa acalorada. Ele está furioso, acusando-a de abandonar tudo na superfície em favor de viver na ilha flutuante para manter o controle dos Baranques. A troca entre eles se torna tensa quando Suya exige saber por que Migiwa parou os corações de todos os Baranques ao redor do mundo há 16 anos, quando ela acendeu a torre flutuante. As ações dela deixaram todos os Baranquis sem cabeça, exceto Entei, o único cujo coração permaneceu ativo. Isso fez com que Ryoko fosse rotulada de bruxa, apesar de seus esforços para destruir os Baranquis sem cabeça que caíram da ilha. Migiwa oferece um pedido de desculpas a Suya, mas suas palavras não o satisfazem. Enquanto isso, Hiragi e os outros percebem que a equipe russa chegou à ilha e se perguntam quais são suas intenções. Antes de Hiragi partir para ajudar sua equipe, Migiwa implora que ele ajude a proteger a ilha, alertando-o de que a própria ilha corre o risco de cair na terra se a situação continuar a escalar. À medida que as tensões aumentam, Asabuki e Yugi enfrentam Suya em combate, coordenando seus ataques para causar golpes significativos.
Simultaneamente, Diana e Lyudmila se reagrupam com Maxim, que detonou explosões ao redor da ilha. Os gêmeos ficam atônitos ao saber do plano de Maxim de fazer a ilha cair sobre a Terra, sabendo que isso poderia significar um desastre para o planeta. No entanto, Maxim ignora suas preocupações, indiferente ao destino da Terra. Ele acredita que a humanidade já tirou tudo o que podia do planeta. No meio disso, Chizuru intervém e enfrenta Dorsu e seu irmão, derrotando-os sem esforço. Quando a poeira assenta, Azuma chega à cena para se juntar à luta. Enquanto isso, no local de Hiragi, ele finalmente confronta Migiwa sobre ter abandonado seu pai. Migiwa revela que o pai de Hiragi perdeu suas habilidades de controlar seu Bubuki, tornando-o vulnerável em batalhas. Para protegê-lo, Migiwa escolheu mantê-lo fora de perigo. Essa revelação ajuda a fechar a lacuna emocional entre eles, e Hiragi encontra um desfecho antes de se juntar a Migiwa em outro local na ilha. De volta à batalha com Suya, Asabuki e Ugi, Suya emerge vitorioso, derrotando ambos os oponentes simultaneamente. Nesse momento, Matobai chega inesperadamente, chocando todos os presentes. Em um movimento desesperado, Asabuki esfaqueia Matobai por trás, mas ele parece imperturbável e continua seu ataque a Suya. A batalha se intensifica enquanto Matobai dispara uma rajada de balas, e o confronto deles escala para uma luta aérea. Em meio ao caos, há uma breve trégua onde ambos os oponentes fazem uma pausa, e Suya, agora confuso, questiona os motivos de Matobai para lutar contra ele. Matobai está atacando Suya porque suspeita que ele está colaborando com os russos e americanos, levando a uma traição de Ryoko. Matobi luta para reconciliar sua percepção da lealdade de Suya, especialmente considerando que Suya ganhou sua cicatriz enquanto protegia Ryoko. Em um flashback, Ryoko está deitada em agonia em uma cama de hospital, se recuperando sob os cuidados de Suya. Quando ela recobra a consciência, sua primeira preocupação é com os Burankis sem cabeça. Ao saber que mais estão ativos, ela imediatamente se prepara para partir e continuar lutando. Suya está profundamente preocupado com a segurança dela, sabendo que ela já morreu 2 vezes em batalhas anteriores contra os Headless Burankis. Ryoko, no entanto, o tranquiliza, insistindo que enquanto Enti estiver com ela, ela não pode morrer. De volta ao presente, a tensão atinge o auge quando Suya aponta uma arma para o rosto de Matobi, acusando-o de ter sua própria agenda oculta. Matobi, no entanto, permanece focado no estado precário da ilha, temendo que, se ela cair, causará uma destruição catastrófica na Terra. Enquanto a confrontação deles continua, em outro lugar, a batalha de Chizuru com os gêmeos termina quando ela os derrota decisivamente. Lyudmila fica cada vez mais alarmada com a enorme perda de vidas que resultaria da descida da ilha. Ela implora a Maxim que reconsidere seus planos, mas sua irmã interpreta isso como um ato de desafio contra seu líder. Maxim, ignorando as preocupações de Lyudmila, usa seus poderes para infligir um ataque debilitante nela, dificultando sua respiração. Enquanto isso, o irmão de Dersu começa a mostrar sinais de rebelião contra Maxim. Azuma chega bem a tempo e usa suas habilidades para restaurar a respiração de Lyudmila. Grata, mas determinada, Lyudmila mais uma vez insiste para que Maxim se retire da ilha. No entanto, Maxim, impassível, ordena a Dersu que elimine Azuma. Para seu choque, Dersu recusa e, em vez disso, fica ao lado de Azuma em desafio. Enfurecido, Maxim tenta lidar com a situação pessoalmente, mas Azuma desfere um ataque poderoso, derrubando Maxim no chão. Diana tenta atacar Azuma, mas é rapidamente nocauteada por Chizuru. Lyudmila, tomada pela culpa, implora o perdão de Azuma pelo dano que causaram à ilha. Azuma a perdoa, prometendo proteger a ilha e garantir sua segurança. Enquanto isso, a intensa batalha entre Matobi e Suya continua, com ambos atirando um no outro enquanto caem em um poço profundo. Assim que Suya está prestes a atingir o chão, Matobi dispara um tiro diretamente em sua cabeça. Ao chegar ao fundo, Matobi se aproxima de Suya, aparentemente para dar um golpe final. Quem parecia inconsciente, levanta-se e libera uma explosão de energia que atravessa o abdômen de Matobi, encerrando o conflito. Apesar do estado atual, a amizade deles perdura, levando a uma conversa sincera. Matobi revela que recentemente se tornou pai, e Suya o parabeniza com sinceridade. Matobi, enfraquecido pela batalha, deita-se aceitando seu destino. Ele então confessa que uma vez pretendeu destruir o Bubuki de Asabuki, acreditando que isso permitiria que ela vivesse uma vida normal e feliz. Mas com o tempo, ele percebeu que Asabuki já havia encontrado felicidade dentro de sua equipe. Em outro lugar, Akihito e Hazama estão juntos, observando as chamas consumindo parte da floresta. Eles refletem sobre as intenções de Maxim, perplexos com seu desejo de destruir a ilha. Enquanto a situação se desenrola, Ryoko chega à ilha comandando Enti. Ela captura Migiwa nas mãos de Enti, pretendendo queimá-la viva, assim como fez uma vez antes. De longe, Azuma observa horrorizado, gritando em desespero enquanto teme pela vida de sua mãe. Várias décadas atrás, Ryoko herdou o coração de Entei de sua mãe, mas naquela época, ela recebeu um prognóstico sombrio de ter apenas cerca de 3 anos de vida. Impulsionada pelo seu tempo limitado, Ryoko decidiu deixar um impacto significativo no mundo. Durante esse período, ela confidenciou a sua amiga próxima Migiwa, e ficou claro que elas compartilhavam um forte laço. Migiwa surpreendeu Ryoko ao revelar que tinha um namorado, o que deixou Ryoko visivelmente surpresa, pois era uma notícia inesperada. Alguns dias depois, Migiwa recebeu relatórios de seus subordinados de que Ryoko e seus seguidores haviam instigado uma revolta na cidade.
Determinada a confrontar Ryoko pessoalmente, Migiwa pediu o Bubuki de sua equipe para enfrentar Ryoko sozinha. Em outro lugar, Ryoko, junto com seus companheiros, usou o Entei para iniciar sua missão de revelar a existência dos Burankis ao mundo e mudar seu destino. Naquele mesmo dia, Migiwa enfrentou Ryoko em batalha empunhando Ubu. O confronto intenso resultou em Ubu destruindo os membros de Entei, ejetando os companheiros de Ryoko e deixando-a vulnerável. Como o coração de Entei, Ryoko experimentou uma dor intensa, e Migiwa, comovida pelo sofrimento dela, decidiu com lágrimas nos olhos que a única maneira de salvar Ryoko era fundi-la com Entei. Migiwa instruiu Entei a proteger Ryoko a partir de então. 8 anos depois, Ryoko estava presa e não havia envelhecido um dia devido à fusão com Entei. Enquanto estava trancada em sua cela, ela recebeu a visita de Migiwa, que estava visivelmente grávida. Migiwa informou Ryoko de seu plano de ascender a ilha flutuante, o que enfureceu Ryoko. Migiwa tentou explicar que suas ações eram para proteger Ryoko, mas Ryoko se recusou amargamente a perdoá-la. Semanas depois, Ryoko foi libertada e se reuniu com sua equipe, que incluía Matobi e os outros 3. Depois que Migiwa acessou a ilha flutuante, ela enviou um sinal que desativou os corações de todos os Burankis na Terra, mergulhando o mundo no caos na ausência das poderosas criaturas. Meses depois, Ryoko recebeu relatos de que o governo japonês estava caçando e matando usuários de Bubuki. Em resposta, ela ordenou que Akihito destruísse um comboio de tanques fortemente blindados. Akihito executou a missão com precisão, usando seus poderes para desmontar os tanques. Depois Ryoko elogiou por seus esforços. Naquela noite, o primeiro-ministro do Japão voltou para casa apenas para ser confrontado por Ryoko e seus seguidores. A sala de estar estava cheia de caixões manchados de sangue, uma mensagem sombria por seu papel em autorizar a caça aos usuários de Bubuki. Aterrorizado, o primeiro-ministro tentou transferir a culpa, alegando que foi uma decisão do gabinete, e implorou por sua vida. Durante a confrontação, Ichito Kotetsu, o secretário do primeiro-ministro, chegou e ficou horrorizado com a cena. Ryoko ofereceu-se para fazer de Kotetsu o novo líder do Japão, com a intenção de usá-lo como seu fantoche. No presente, a situação da ilha flutuante piora à medida que perde altitude e começa a descer em direção à Terra. Ryoko tenta queimar Migiwa viva, usando o Entei, mas Migiwa cria um campo de força para se proteger. Apesar do escudo, o calor intenso causa danos a Migiwa. Azuma, determinado a salvar sua mãe, chega com sua equipe e Ubu, mas os ataques poderosos de Entei os fazem cair no chão. Enquanto isso, mísseis nucleares são lançados em direção à ilha. Akihito usa seus poderes para neutralizá-los, e Hazama se junta a ele no esforço para evitar a destruição da ilha. À medida que a situação se intensifica, Migiwa escapa do controle de Entei e salta sobre os ombros de Entei. Ela ordena que Entei proteja Ryoko e, em seguida, salta no ar determinada a neutralizar os mísseis restantes. Migiwa destrói com sucesso a maioria das ogivas que se aproximam, mas a explosão resultante a faz cair em direção à Terra. Azuma assiste horrorizado e corre com o Ubu para salvar sua mãe de uma morte certa. Ele tenta alcançá-la, mas após falhar, para no ar e expressa confiança de que sua mãe ficará bem. Ele decide se concentrar em evitar o colapso da ilha. No ar, Ryoko provoca Azuma, zombando 2 sacrifícios de Migiwa. Azuma, por sua vez, defende sua mãe, explicando que ela acendeu a ilha flutuante para proteger o mundo. Enquanto isso, Ryuki, um usuário de coração seguindo as ordens de Monsieur Gai, luta contra Suya e causa uma lesão grave ao atingir seu olho. Suya, enfraquecido, cai da ilha. A batalha entre Entei e Ubu atinge um ponto crítico. Azuma decide salvar Ryoko de seu próprio desespero e intenções destrutivas. Canalizando toda a sua força como o coração de Ubu, Azuma tenta desacelerar a descida da ilha. Com o impulso final de poder do coração, ele aciona totalmente os propulsores de Ubu e consegue direcionar a ilha para pousar com segurança no oceano. Alguns anos atrás, em Norfolk, Inglaterra, uma mulher chamada Letícia estava em uma cadeira de rodas do lado de fora de um castelo. Ela ouviu de seu associado, Moses, que Monsieur Guy queria se encontrar com ela. Após conhecê-lo, Letícia usou seu Baranque, Epimune, para lutar contra um Baranque sem cabeça flutuando no mar em Londres. Sua equipe o derrotou com sucesso, impressionando Monsieur Guy. 2 semanas depois, após um evento conhecido como a Queda da Ilha do Tesouro, Hiragi e a equipe, exceto Azuma, viajaram por Taiwan. As mulheres admiraram a beleza da cidade, exceto Chizuru, que estava mais interessada em um diamante que viu em um livro. Azuma não estava com eles devido a problemas com a imigração de Taiwan em Tóquio, então ele estava em um voo diferente e chegaria mais tarde. Presos no trânsito, o grupo assistiu a uma transmissão de notícias no táxi, mostrando um Baranque sem cabeça no aeroporto internacional, onde Azuma estava chegando, deixando-os ansiosos. Eles instaram o motorista a correr para o aeroporto apesar do trânsito, e logo saíram do táxi para ir até lá usando seu Bubuki. No aeroporto, Hiragi e sua equipe veem 4 usuários de Bubuki lutando contra um Baranque sem cabeça. Os usuários danificam o Baranque, mas ele se recupera rapidamente. De repente, a irmã gêmea de Azuma, Kazuki Kaoruko, aparece e se apresenta. Ela se funde com os usuários de Bubuki para formar o Black Ubu, chocando a equipe de Hiragi. Black Ubu batalha contra o Baranque sem cabeça, sofrendo alguns danos. Irritada, Kaoruko rapidamente derrota seu oponente. Ela então revela sua identidade para a equipe de Hiragi, deixando-os quase sem palavras ao saberem que ela é irmã de Azuma. Mais tarde no aeroporto, Hiragi pergunta a Kaoruko como ela controla o Black Ubu sem possuir o coração. Ela ignora a pergunta e parece irritada quando Azuma é mencionado. Naquela noite, Kaoruko e o grupo visitam um restaurante no mercado noturno de Lehua.
Enquanto comem, Asabuki se apresenta a Chouran, um membro da equipe de Kaoruko. Outro membro da equipe, Lakshmi, se apresenta a Hiragi, que fica desconcertado por sua atratividade. Após comparar brevemente Lakshmi a Ugi, Hiragi tenta chamar a atenção de Ugi, mas é nocauteado por um soco dela. Kaoruko revela que não é a líder da equipe, mas os emprestou para um objetivo específico. Ela pergunta sobre o paradeiro de Azuma, mostrando irritação ao mencionar seu nome novamente. Asabuki explica o atraso de Azuma devido ao incidente no aeroporto. No restaurante, Chizuru pergunta a Kaoruko sobre as habilidades do Black Ubu. Hiragi, curioso, pergunta como Kaoruko obteve o coração que está usando. Kaoruko revela que pegou emprestado o coração negro de Monsieur Gai, presidente da Democracia, uma organização que visa eliminar Baranki. Ugi percebe que as equipes de Maxim e Evan trabalham para Monsieur Gai. Após o jantar, Kaoruko leva o grupo a uma escola secreta para usuários de Bubuki, construída por Monsieur Gai. Kaoruko explica seu passado a Asabuki, mencionando que seu pai partiu para procurar Azuma, deixando-a sozinha em Taiwan, que agora considera sua segunda casa e quer proteger. Ryuki, o líder original da equipe de Lakshmi, aparece. Ele maltrata seus companheiros de equipe, vendo-os como meros membros para seu Baranki. Quando Ryuki sai, o grupo nota uma luz brilhante à distância, o que suspeita que seja uma fusão de Baranki, e Kaoruko percebe que é o Baranki de Maxim se materializando. Em um flashback, Kaoruko participa de uma reunião virtual da Democracia, onde discute com Monsieur Gai sobre o tratamento especial de Maxim. No presente, o grupo de Hiragi, sem Kaoruko, confronta Zanpaza. A equipe de Uran luta contra o enorme Baranki controlado por Maxim, que abandona a batalha, considerando seus oponentes indignos. Chizuru percebe algo estranho na equipe de Maxim, mencionando que 5 pessoas estão dentro de Zanpaza, enquanto 5 estão desaparecidas, confundindo os outros. Meses antes, Maxim acorda em um hospital após o incidente da Ilha do Tesouro, encontrando um coração negro. Ele conhece Monsieur Gai, que desaprova as mentes independentes da equipe de Maxim. Os companheiros de Maxim passam por um procedimento de alteração mental para se alinhar à vontade de Maxim ao controlar Zanpaza. No presente, Maxim derrota facilmente 2 Barankis sem cabeça com Zanpaza, surpreendendo Hiragi com seu poder. Minutos depois, Kaoruko se funde com seus companheiros para formar o Black Ubu, com a intenção de lutar contra Maxim, que ela vê como uma ameaça. Pouco depois do início da luta com Zanpaza, Black Ubu é derrubado por um ataque. Kaoruko revela que luta por reconhecimento de Monsieur Gai. Maxim zomba dela, e revela que Monsieur Gai planeja explorar um cometa que passará pela Terra. Chocada, Kaoruko conecta isso à Ilha do Tesouro. Zanpaza então ataca Black Ubu, fazendo-o se separar e a equipe de Maxim desaparecer. Azuma logo chega e compartilha uma refeição com Hiragi e outros, depois conversa com sua irmã, que se comporta de maneira estranha. Durante a conversa, Kaoruko admite que planejou a queda da Ilha do Tesouro, chocando Azuma. Ela acredita confiantemente que Migiwa sobreviveu, comparando-a a uma bruxa, o que irrita Azuma, levando-a a avisá-la para não falar sobre a mãe deles assim. Kaoruko está confiante de que seu pai está vivo, acreditando que a barreira na Ilha do Tesouro o protegerá. Ela planeja encontrá-lo e provar isso a Azuma. No meio da conversa, Maxim aparece com Zanpaza, com a intenção de lutar contra Azuma devido ao encontro anterior deles. Ele ataca, forçando Azuma e sua irmã a fugir. Enquanto eles escapam, Azuma salva sua irmã ingrata de cair. Azuma então se junta à sua equipe em Ubu e luta contra Zanpaza. Maxim é movido pela raiva, buscando vingança contra Azuma por eventos passados na Ilha do Tesouro. Azuma aproveita a raiva de Maxim, desferindo ataques estratégicos que causam danos significativos. Finalmente, Ubu desencadeia um ataque poderoso que desmantela Zanpaza, encerrando a batalha abruptamente. Depois, Kaoruko confronta Azuma, pedindo o coração de Ubu para impressionar Monsieur Gai e recuperar seu Baranki. No entanto, Azuma recusa, levando a uma batalha entre os irmãos. Alguns anos atrás, quando o pai de Asabuki estava vivo, Matobia encontrou Gemma e procurou terminar a batalha deles. Enquanto Matobia aponta sua arma, Gemma rapidamente revida, derrubando-o. Gemma percebe que a arma de Matobia é um Bubuki, mas enquanto ele a observa, um dos homens de Matobia atira nele, fazendo Gemma cair. Asabuki, ao ver seu pai quase sem vida, corre para fora. No presente, Kaoruko luta contra seu irmão, levando ambas as equipes a um confronto. A equipe de Hiragi saiu vitoriosa, deixando Kaoruko e Azuma para resolverem as coisas entre si. Sua intensa batalha resulta na fuga de Kaoruko, aparentemente para atrair Azuma a algum lugar. Ao amanhecer, Azuma e Asabuki partem para encontrar Kaoruko. Durante a caminhada, eles discutem o relacionamento de Azuma com sua irmã. Quando a conversa termina, Asabuki percebe que estão perdidos. Mais tarde, Evan dorme em um Baranki chamado Mega Lala, com o rosto rabiscado com figuras engraçadas, divertindo Farha. O Aglula e Domina também dormem, e apesar das tentativas de Luizia de acordá-los, ele falha. Enquanto isso, os colegas de equipe adormecidos acordam quando outro Baranki sem cabeça emerge do mar e ataca Mega Lala. Evans assume o controle de seu Baranki e lança um ataque estratégico, encerrando rapidamente a batalha. Em outro lugar, Monsieur Gai observa que 90% dos Barankis na América do Norte foram destruídos. Ao lado dele, Azama, na forma de Orino, assiste à tela. Monsieur Gai discute experimentos envolvendo Entei, expressando insatisfação com os resultados e sugerindo testes práticos com um usuário de coração qualificado não identificado.
Em outra cena, enquanto Garoa, Asabuki e Azuma se abrigam sob um galpão, Asabuki fala sobre seu passado com Kaoruko. Quando ela menciona o desejo de Kaoruko de ver o pai, Azuma revela que ele está morto, deixando Asabuki sem palavras. Matobai logo aparece pedindo ajuda, mas Asabuki é a última pessoa disposta a ajudá-lo. Ela tenta atacar Matobai, mas Azuma a segura. Matobai pede a Azuma para ajudar a salvar Ryoko, chocando Azuma, pois ele pensava que Ryoko tinha morrido quando a ilha caiu. Matobai